Apocalipse capítulo 8, vamos ler a escritura sagrada da parte do Senhor. Apocalipse 8. Quando o cordeiro quebrou ou abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar a primeira trombeta aí no versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue. Foram atirados à terra e foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. O capítulo 8 de Apocalipse fala da abertura do 7º selo. Os irmãos viram 6 selos que foram abertos no capítulo 6. O capítulo 7 tem um intervalo, onde mostra que os fiéis ao Senhor serão selados por Deus, guardados, protegidos, endereçados aos céus, mesmo no meio das batalhas e tribulações que enfrentamos na vida. Mas o capítulo 8 nos fala que esse 7º selo, quando ele é aberto, dá início às 7 trombetas. Trombeta na Bíblia, e também até mesmo no meio militar, é um aviso, simboliza os avisos de Deus, o chamado, a convocação. 7 trombetas começam a tocar a partir do capítulo 8. O capítulo 8 nos fala de 4 trombetas. 4. O capítulo 9 vai falar da 5ª e da 6ª trombeta. E no início, logo, é importante percebermos, o versículo 1 de Apocalipse 8 fala primeiro de um silêncio no céu. E fala de meia hora. É óbvio que a gente sabe que essa meia hora é um número simbólico. Mas parece que o que o texto está mostrando é que antes de cada manifestação de juízo de Deus na terra, os anjos, os querubins, os seres celestiais, os que são do Senhor e já estão com Ele, ou seja, a igreja que nós chamamos teologicamente de triunfante, a igreja que já está no céu, há um silêncio antes dessa manifestação do juízo, um silêncio do temor do que vai começar a acontecer na terra. E outra coisa interessante, a partir do versículo 3, é que assim que os anjos, no versículo 2, eles recebem as 7 trombetas, no 3 mostra que foi dado a eles, tinha um incensário de ouro. Incensário, aquele objeto que armazena incenso, uma taça ou taças diante de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que esse incenso aí são as orações da igreja. Quando nós oramos, nós levantamos ao Senhor
como incenso as nossas orações, e elas são armazenadas, elas sobem para diante de Deus. Cada oração que nós fazemos são recebidas, acolhidas e armazenadas. Orações que você já fez, talvez você já esqueceu, mas elas estão diante do altar de Deus, porque o Senhor as recebeu. Lá em Lucas capítulo 1, fala sobre o sumo sacerdote Zacarias, que ele sempre estava ali diante do Senhor, e disse que quando ele foi ali ministrar ao Senhor, naquele ano, o anjo chegou e falou: suas orações foram ouvidas. O texto não mostra, mas provavelmente ele pensou: quais? Porque ele sempre estava orando. E quando o anjo falou a ele que ele seria pai, que a esposa dele teria um filho, ele se surpreendeu, porque ele não esperava mais, a idade dela já não era possível, e também ali é uma esterilidade, ou seja, dois problemas. Mas o Senhor falou: as suas orações foram ouvidas. Orações que nós esquecemos, Deus não esquece. As orações que nós fazemos em nome de Jesus, elas são armazenadas diante do altar de Deus, e no tempo certo o Senhor responde. O Senhor é o Deus que responde, que ouve. Nós oramos, e por isso é importante a perseverança. Orações têm poder cumulativo, elas se acumulam diante do altar do Senhor. Essa igreja vai orando, orando, e essas taças vão sendo cheias, e no tempo que elas transbordam, as respostas vêm. O texto de Apocalipse 8 nos mostra, então, o poder da oração em trazer as intervenções de Deus na terra. Tudo que Deus faz na terra, Ele o faz também como resposta às orações. Por isso, a igreja, ela deve ouvir o Senhor. As nossas orações devem ser guiadas pelo Espírito Santo, devem ser de acordo com os propósitos de Deus. Através da oração, a igreja participa do que Deus está fazendo e vai fazer na terra. Deus é o Deus que trabalha através das orações do seu próprio povo, que Ele mesmo desperta a gente para orar. Você quer participar do que Deus está fazendo e vai fazer na terra? Seja um homem e uma mulher de oração. E aí começa as trombetas. Enfim, o versículo 5 fala que o anjo, quando pega esse incensário cheio das orações, ele mistura com fogo do altar, as orações da igreja misturadas com fogo do altar de Deus, ele mistura e lança sobre a terra, e vem sobre a terra trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As respostas de oração são manifestadas na terra. E aí vem as 7 trombetas. Quanto às 7 trombetas, nós percebemos que cada uma delas fala de um juízo parcial de Deus sobre a criação. As 4 primeiras trombetas são juízos parciais de Deus sobre a criação. A palavra que a maioria usa, natureza, não tem na Bíblia. Essa palavra natureza foi inserida pela ideologia humanista para poder falar às pessoas que o que existe existe de maneira espontânea, natural. Mas nós não cremos na natureza, nós cremos na criação, porque existe um Criador. Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória. Você olha para os céus, Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. A criação é uma pregação indireta de Deus, de que existe um Deus todo-poderoso, criador, amoroso, sábio, multiforme, criativo. Não é maravilhoso às vezes observar a criação? Agora imagina que a criação que você vê e eu vejo são esboços mal feitos ainda de toda a glória que o Senhor tem, de toda a glória que Deus vai manifestar na eternidade para nós, porque a glória que está por vir é incomparável. E então cada trombeta fala de um juízo parcial de Deus sobre a criação. A primeira trombeta, versículo 7, vai falar de granizo e fogo destruindo 1/3 das plantas. A segunda trombeta, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 8 e 9. Montanhas em chamas destruindo 1/3 da vida marítima. Está aí no texto. A terceira trombeta, versículo 10 e 11. Estrelas caem envenenando 1/3 da água fresca, da água doce, da água potável. E a quarta trombeta, versículo 12, 1/3 das estrelas se apagam, como se escuridão, é algo que vai ocorrer nos céus. E aí, diante disso,
pelo menos 4 perguntas surgem, ou pelo menos 4 afirmações eu quero fazer. Primeira afirmação, já fiz, repito. As 4 trombetas e também as próximas 3 falam do juízo parcial de Deus. Antes de Deus trazer o juízo final, Deus vai manifestando juízos parciais. A criação, os terremotos, os tsunamis, as calamidades, às vezes grandes chuvas que destroem vários lugares. Os homens olham e dizem: por que está acontecendo isso? Será que Deus está às vezes julgando aquele lugar, aquelas pessoas? Toda calamidade que a gente percebe na criação é um aviso de Deus, é uma trombeta de Deus. Então, primeira afirmação são juízos parciais. Segunda afirmação, que essas trombetas nos lembram as pragas do Egito. Os irmãos perceberam? Porque lá no Egito, antes de Deus libertar o povo dele, as 10 pragas, muitas coisas parecidas. A água potável foi contaminada, houve escuridão, onde eles dizem lá em Êxodo que as trevas quase que podiam ser apalpadas. Houve manifestações de juízo na própria criação. A terceira afirmação nesse texto, que é importante poder pensar, esse texto está falando também de desastres ecológicos. São desastres ecológicos, que podem estar sendo produzidos por guerra nuclear. Quando fala aí dessa contaminação das águas, a criação sendo destruída, pode ser que esses desastres ecológicos sejam produzidos por guerra nuclear. Podem ser produzidos diretamente por Deus. Deus pode fazer com que um meteoro desses faça um grande estrago em alguns lugares. Ou até pode ser feito, ou podem acontecer através da própria ação humana. A própria poluição, a maneira que o homem tem destruído a criação, pode ser a manifestação do juízo de Deus voltando sobre o próprio homem. Quando nós passamos e vemos rios maravilhosos totalmente poluídos, quando você vai ao mar e vê a podridão de sujeira que as pessoas jogam ali, os filhos de Deus, amados, eles vão ser pessoas que vão cuidar da criação de Deus em todos os termos. Mesmo que todo mundo faça o contrário, quem tem consciência de que é cuidador do jardim, Deus nos colocou na terra para cuidar do jardim, nós não vamos fazer essas coisas. Mas a poluição que está destruindo o planeta, pode ser que através da própria poluição, dos gases que são emitidos, pode ser que isso também seja o que vai gerar esses tipos de juízos parciais sobre a criação das 4 primeiras trombetas. Porém, a última afirmação nossa talvez seja de maior curiosidade. Seja a pergunta: quando estas coisas vão ocorrer? Porque quando a gente lê capítulo 8 e outros capítulos de Apocalipse, não é difícil para nós acreditarmos que essas coisas estão acontecendo de alguma maneira e podem acontecer a qualquer momento. Os irmãos sabem disso. Os cientistas falam constantemente que a Terra pode ser destruída a qualquer momento de várias maneiras, centenas de formas. Isso aqui pode ocorrer por guerra nuclear, por poluição, por intervenção sobrenatural de Deus. Porém a pergunta é: quando? Isso que deixa a gente às vezes preocupado. Eu quero mostrar para os irmãos como na história as pessoas interpretam esse texto. Quem tem uma visão preterista, ou seja, que o Apocalipse já aconteceu todo até o ano 100 da era cristã, e há muitos que creem assim, que tudo já aconteceu até o ano 100, e que o que falta acontecer é apenas Jesus voltar. Eles leem esse texto achando que isso aqui já se cumpriu, quando o Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eles acreditam que essas trombetas aconteceram ali, porque a água dali foi destruída, porque houve muita destruição da criação. Nós não pensamos assim, irmãos, mas é uma possibilidade que alguns acreditam. Outros pensam que essas 7 trombetas vão começar na grande tribulação. Os pré-milenistas, que é uma linha teológica, acreditam que a igreja não estará aqui, que nós seremos arrebatados, estaremos com o Senhor, e Deus vai começar a permitir essa série dessas situações que nenhum de nós duvida que podem ou vão acontecer. Quem crê na Bíblia, porém, quando?
Alguns creem que nós não vamos estar aqui, porque será um tempo de 7 anos de grande tribulação, onde as coisas vão começar a acontecer. É interessante, porém também nos deixa de uma posição muito cômoda. Nós não estaremos aqui. Outros acreditam que essas 7 trombetas são simplesmente simbólicas, que aqui Deus na verdade está falando que dos sofrimentos psíquicos dos últimos tempos, dos sofrimentos de alma, dos problemas, das calamidades que vão acontecer muito mais no nível social, familiar, caráter, e tentam tratar dessas trombetas como juízos simbólicos. Mas, amado, creio eu que não precisamos inventar muito. Creio eu que o que está falando nesse texto justamente são os avisos de Deus em cada calamidade que ocorre na criação durante toda a história da humanidade. Toda vez que há um terremoto, um tsunami, toda vez que há uma grande enchente, nós precisamos olhar para essas coisas e lembrar que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, que Ele a qualquer momento pode voltar, o Senhor Jesus a qualquer momento pode voltar, e cada calamidade que está ocorrendo, nós temos que olhar como aviso de Deus. Para quê, irmãos? Porque está lá em Apocalipse 9, que nós vamos ler amanhã, versículo 20 e 21. O Senhor permite tudo isso para que o temor dele aumente no nosso coração e que nos leve ao arrependimento. Essa é a mensagem central do Apocalipse. Quando o Senhor está dizendo aqui que essas calamidades virão, não é para a gente ficar passivo e dizer, não, eu não sei quando é para que cada vez que a gente percebe que o homem não está no controle do mundo, o homem com toda a tecnologia não pode impedir a criação de trazer para nós surpresas constantes. Os nossos irmãos no Chile convivem com terremotos diários. Tudo isso são sinais de Deus mostrando para a humanidade: aprendam a temer o Senhor, se arrependam dos seus pecados, porque o dia do Senhor está vindo, e o dia dele, nós não sabemos qual é. Antes do dia dele, antes do dia do Senhor, cada sinal, cada calamidade deveria nos tornar mais tementes, e deveria nos lembrar de uma vida de arrependimento, de amor pelo Senhor, de amor pela vinda dele, porque amando o Senhor e temendo o Senhor, não temeremos mal nenhum, não nos assustaremos, não nos desesperaremos e nem nos tornaremos indiferentes quando vemos essas coisas acontecendo. Houve uma grande enchente, a igreja deve se mobilizar para amar e socorrer pessoas, mas lembrando sempre que esses sinais da natureza apontam para o dia da volta do Senhor. Deveria nos lembrar de que o juízo de Deus, ele está vindo de maneiras parciais. Quando isso ocorre, para mim já vai ocorrendo, já tem ocorrido. Ou seja, antes do juízo final, Deus dá sinais do juízo parcial, para que os homens se arrependam e se voltem para Ele. Que o Senhor Jesus nos abençoe, e que amanhã a gente continue em Apocalipse, e que você e eu possamos ler Apocalipse, nos deixando que o Espírito Santo aumente no nosso coração o temor, o arrependimento, o amor pela volta de Jesus, a atenção aos sinais que ocorrem o tempo inteiro ao nosso redor, apontando para a volta de Jesus, não nos tornando indiferentes. O Apocalipse foi escrito para lermos, guardarmos e temer o Senhor até o dia da sua vinda, nos preparando como noiva para o dia da volta do Senhor. Jesus nos abençoe. Pai, obrigado por essa manhã, e a minha oração é que a Tua palavra produza em nós luz, temor, sabedoria, amor pela volta do Senhor, amor pelos povos não alcançados, porque se amamos a vinda do Senhor, nós vamos nos colocar à disposição para apressar a volta do Senhor, numa vida de santificação contínua, de amor pela Tua presença e de amor pelos povos não alcançados, porque o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Que cada sinal do Apocalipse aumente em nós estas marcas dos verdadeiros filhos, discípulos, remanescente, a igreja do Senhor, família de Deus, na última hora, para a glória e honra do Cordeiro, em nome do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém.